Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos com o Jornal da Rede Alesp, seguindo aqui com mais informações sobre o Legislativo Paulista, Brasil e Mundo. Pois é, as inscrições para o ProUni, Programa Universidade para Todos, começaram hoje e já se encerram às 23 horas e 59 minutos da próxima sexta-feira, dia 15. O total de bolsas ofertadas para a primeira seleção de 2021 do ProUni será de 162.022 vagas, sendo 76.855 delas integrais e 85.167 parciais. Pois é, a gente vai conversar daqui a pouquinho com uma especialista sobre isso, não é, Julie? Para as pessoas entenderem. Mas olha, já fica bem atento, porque até inclusive eu entrei aqui no site para entender aqui sobre o ProUni. O primeiro passo, olha, prouniportal.mec.gov.br, ele já pergunta para você o que você deseja fazer. Então tem lá as pesquisas de bolsas. Então você já vê o curso que você quer fazer. Ah, eu quero fazer jornalismo, você com colegas nossos aqui de bancada. Então você vai ver se tem bolsas e aí você pode fazer a sua inscrição e tem todos os critérios que a gente vai trazer daqui a pouquinho, Julie. É isso mesmo, é importante, né? E a gente vai repercutir isso agora, então, com a Elizabeth Guedes. Ela é presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares. Bem-vinda, Elizabeth. Fala um pouquinho para a gente, então, quais são esses critérios para o processo de seleção dos candidatos do ProUni. Bom, em primeiro lugar, bom dia, muito obrigada por nos ouvir. A ANUP fica muito honrada em poder participar desse evento e esclarecer esses pontos. A lei do ProUni, o ProUni, na verdade, é o único programa de inclusão de alunos de baixa renda no ensino superior, já tem mais de 10 anos, é um programa muito bem estruturado, não há nenhuma notícia de desvio de objetivos, de qualquer tipo de favorecimento, e ele é voltado para alunos formados no segundo grau, que estejam fazendo a sua primeira graduação, bolsas integrais até 1,5 salário mínimo per capita e bolsas parciais até 3 salários mínimos per capita. Os critérios são, essencialmente, a nota do Enem, que tem que ser, no mínimo, 450, sem zerar em redação, e a renda, né? A distribuição das vagas é feita diretamente através do site do ProUni no portal do MEC. Isso garante que há muita lisura nas concessões. São critérios aplicados de forma equânime para candidatos do Brasil inteiro. Então, não importa se você está no Amazonas, se você está no Rio Grande do Sul, se você é de uma pequena cidade, os critérios são primeiro a sua nota, depois a sua renda. Aliás, primeiro a sua renda, depois a sua nota. E, naturalmente, a seleção recai sobre escolas com melhor avaliação junto ao INEP. Então, as avaliações vão de 1 a 5, e a mínima nota aceita para esse processo é a nota 3, e são alocadas preferencialmente em cursos que são considerados estratégicos, como engenharias e cursos da área da saúde, e formação de professores, em escolas mais bem avaliadas pelos critérios, então, dos sinais, que é o sistema de avaliação do ensino superior. Em rápidas palavras, eu acho que isso resume bem a sua pergunta. Muito bem resumido, Elizabeth, tudo aí na ponta da língua. Eu queria saber o seguinte, você tem acompanhado ano a ano e os recursos para o ProUni foram reduzidos ou não? E se isso vai impactar nesses números aí de 162.022 vagas? Na verdade, o ProUni é um programa, a gente pode chamar até de uma parceria público-privada. Não há recursos orçamentários envolvidos nele. O governo troca impostos, isenção de impostos, por bolsa de estudo. Então, para cada 10,1, não me pergunte por que tem esse ponto 1 aí, mas tem. A cada 10,1 alunos, eu posso ofertar uma bolsa integral ou 2 parciais do ProUni. Isso faz com que eu possa oferecer vagas em todas as carreiras de medicina, enfim, todo mundo tem oferta de vagas de ProUni. O que pode afetar a oferta do número de vagas? É o governo alterar a portaria da Receita, que determina
os níveis de isenção de impostos que nós temos, e aí nós teremos menos folga de pagamentos de impostos para trocar por vagas. Então, o que a gente faz? Nós temos descontos no imposto de renda de pessoa jurídica, a gente tem alguns incentivos também na contribuição social sobre lucro, e isso é transformado num valor que é proporcional. Então, assim, eu posso oferecer, sei lá, 10 vagas, mas se eu não conseguir preencher essas 10 vagas, conseguir preencher só 8, a minha isenção fiscal é em cima do valor dessas 8 vagas, né? Existem regras também para fixar o preço da matrícula, para impedir que a escola, porventura um mau player, queira majorar o preço da mensalidade para dar menos bolsas e obter mais isenção fiscal. Então, de forma muito resumida também é isso aí. Nós não tivemos alterações significativas no número de bolsas do ProUni ano a ano nas mudanças de governo, nem da presidente Dilma para o Temer e nem do presidente Temer para o presidente Bolsonaro. Nós temos encontrado alguma estabilidade e até a melhoria das equipes gestoras do programa. Nós estamos bem felizes com o ProUni. O que nos preocupa hoje muito, e eu peço desculpas por introduzir esse tema, é que as atuais propostas de reforma tributária que estão no Congresso Federal, todos eles acabam com o ProUni. Então, o ProUni vai deixar de existir porque o governo exclui a possibilidade de continuar mantendo esse programa de inclusão após a reforma tributária. Nós temos trabalhado muito fortemente contra isso. Obrigada. E, Elizabeth, justamente então, nessa questão de reforma tributária e afins, dessa preocupação de vocês com relação à exclusão do ProUni, dizendo diretamente no que impacta na formação dos estudantes brasileiros, de quem precisa do ProUni para ter uma formação, para quem está em casa, entenda essa sua fala. Bom, em primeiro lugar, quero pedir desculpas aqui, porque eu botei a mão na tela, o meu computador me traiu no último momento, eu tive que entrar pelo celular, peço desculpas. O que acontece? Todos os projetos, nós temos 3 projetos de reforma tributária em andamento, 2 PECs, uma da Câmara, a PEC, a gente sabe que são aquelas medidas de emenda à Constituição, uma na Câmara, de autoria do atual candidato Baleia Rossi à presidência da Câmara, e outro do ex-presidente da Câmara, o Davi Alcolumbre, do Senado, lá no Senado, e uma outra enviada pelo Ministério da Economia. As 3 propostas unificam impostos, sob a necessidade de que a gente simplifique o regime tributário. De fato, o cipoal de tributos que nós temos no Brasil eleva o nosso custo Brasil e complica a vida de empresários que precisam levar horas e horas e horas calculando e pagando impostos em todos os níveis. A ideia é unificar. Até aí está tudo bem, nós apoiamos a reforma tributária e achamos que ela é importante. O problema é que quando você unifica PIS/COFINS, e PIS/COFINS são a base da nossa isenção, além daquelas outras que eu disse a vocês, de contribuição social sobre lucro e imposto de renda de pessoa jurídica, a unificação do PIS/COFINS, que, na verdade, responde por 2,65% dessa isenção para bolsas, ela faz desaparecer a nossa isenção, porque, quando ele unifica, não há em nenhum dos projetos uma exceção, um parágrafo único dizendo a contribuição que irá suceder aos impostos unificados continuará a ser mantida no programa de inclusão Universidade para Todos ProUni. Isso não está acontecendo. Nós conversamos com todos os relatores, nós procuramos o governo, nós temos procurado senadores e deputados, apresentamos emendas ao projeto e temos encontrado muita simpatia por parte dos parlamentares. Da parte do governo, muita simpatia também, mas a bola agora está dentro do Congresso e nós temos muita esperança de que senadores e deputados nos ouvirão. Perfeito. Agora, dentro disso, né, até para que as pessoas entendam, né, a senhora falou muito bem sobre a questão do ProUni, nós temos também um outro que é um financiamento, o FIES, né? Quem usou o FIES
pode usar o ProUni? E aproveitando essa minha pergunta, por conta da pandemia, apenas os alunos que prestaram Enem em 2019 podem usar as notas no ProUni de 2021. Qual que é a análise da senhora sobre isso? Olha, isso aí é uma tragédia à parte. A pandemia trouxe tragédia em todas as áreas, inclusive nessa. Bom, sim, quem tem bolsa parcial do ProUni pode se candidatar ao FIES de tal forma que aquele 50% de mensalidade que não foi coberto pela bolsa do ProUni seja coberta pelo FIES. O que acontece hoje em relação ao ProUni de 2021? A lei do ProUni diz que serão candidatos elegíveis aqueles que tiverem realizado o último Enem. E o último Enem realizado foi o de 2019. Agora, no final do ano, nós fizemos uma reunião com o INEP para discutir essa questão da data do novo Enem. Isso é um problema muito sério, porque a rede pública, tanto do ensino superior quanto da rede básica, eles não conseguiram avançar, não por demérito deles, mas pela falta de investimento do poder público nas escolas, dando links virtuais, montando laboratórios, capacitando alunos e professores a utilizar o ensino remoto. Então, a gente gasta muito em educação e investe muito pouco na educação. E aí, o que acontece? A rede privada, tanto superior quanto médio, avançou, andou com seus e forneceu o conteúdo pedagógico e nós formamos os nossos alunos. Portanto, nós queríamos que o Enem fosse realizado no final do ano, para que os alunos do ProUni, do FIES e do próprio Sistema Unificado de Seleção das Universidades Federais pudesse funcionar. O Brasil é um país estranho, porque se você avança e alguém fica para trás, ao invés dele acelerar quem está para trás, ele puxa quem está na frente para ficar lá atrás junto. Então, houve uma discussão sobre a data do Enem. Havia uma proposta de que ele acontecesse em maio. Um Enem em maio não tem aluno de ProUni no primeiro semestre. Conseguimos que a prova fosse realizada, será agora no próximo final de semana, o Enem presencial e o digital no dia 20, com uma reprova no dia 20 de fevereiro. Bom, o que acontece? Os alunos que realizaram o Enem de 2019, o estoque deles, quer dizer, o que resta dos alunos que ainda não se matricularam ao longo de 2020, não é o suficiente para preencher as vagas de primeiro semestre do ProUni. Né? E, por outro lado, se as notas do Enem vão sair no dia 30, vão sair no dia 30 de março, nós não podemos imaginar que alunos ingressem em abril, com um semestre que começa em fevereiro. Né? Isso inviabilizaria a entrada de alunos do ProUni se nós não fizermos uma entrada de disciplinas seriadas a partir de março. Então, o que nós estamos esperando? Que um pequeno número de alunos, que a gente tenha inscrições até sexta-feira abaixo dos números observados no ano passado, nesse mesmo período, e que a partir de março nós tenhamos uma nova leva de alunos interessados no ProUni que realizarão a prova da semana que vem. Por isso é tão importante que o Enem seja mantido na semana que vem. Há uma pressão de algumas entidades estudantis, enfim, agora um grupo de deputados. Eu considero esse um movimento totalmente político, uma forma política e inadequada de tentar ajudar o Brasil, porque as medidas de distanciamento social foram adotadas, as escolas que estão oferecendo suas instalações, que são escolas federais e privadas, são escolas absolutamente responsáveis, com seus protocolos de biossegurança em vigência, e impedir que 5.000 municípios possíveis, quer dizer, que todo o Brasil deixe de fazer o exame do Enem, porque alguns municípios estarão com bandeira preta ou vermelha, de novo, em vez de fazer todos avançar, vamos todo mundo recuar para ficar todo mundo lá atrás junto, sem problemas. É uma forma socialista de distribuir o fracasso. Né? Muito bem, a gente está conversando com a Elizabeth Guedes,
Presidente da ANUP, que é a Associação Nacional das Universidades Particulares. O que você pode dar de dica para quem vai entrar lá no site do ProUni? Tem algum erro que as pessoas cometem? Eu estou aqui com o calendário, Elizabeth. Deixa eu ver aqui, 12 a 15 de janeiro as inscrições, passa rapidinho, vai lá rapidinho para fazer. Depois 19 de janeiro o resultado da primeira chamada e depois 19 a 27 de janeiro de 2021, comprovação de informação da primeira chamada. O pessoal comete algum erro ao se inscrever, não? Olha, o erro mais comum que nós temos é na hora de levantar, entre aspas, né? Fazer o upload, levantar os documentos em PDF que são necessários, né? Principalmente a questão da comprovação da renda. É muito importante que os alunos não se esqueçam de rendimentos de familiares, de incluí-los, porque dentro de cada escola existe uma comissão própria de avaliação e de acompanhamento dessas inscrições, e algumas vezes nós encontramos alunos com uma renda um pouco mais alta do que aquela recomendada. Eu diria a você que os alunos do ProUni, eles são alunos muito interessantes e o ProUni é uma experiência muito exitosa de inclusão. Os erros são pequenos porque são alunos que realmente sabem que o ProUni é uma bala de prata, é a única opção que eles têm de estudar. Eles não têm Enem suficiente para entrarem nas escolas públicas. Imagina, um Enem de medicina, um Enem de engenharia, são 600, 700, 800 pontos. Né? São alunos que vêm da rede privada de ensino e que são pessoas altamente preparadas para fazer a prova. As cotas atendem a negros, a quilombolas, mas se você for um branco, sem deficiência física e pobre, você não tem outra chance de estudar. Né? E se você for um pardo que não conseguir entrar no regime de cotas, você também não consegue estudar. Então, o aluno do ProUni, ele é tipicamente pardo, ele trabalha de dia e estuda de noite, não raras vezes ele é a primeira pessoa da família a fazer ensino superior, né? Os pais, muitas vezes, não têm nem o nível básico completo, eu digo ensino fundamental, né? E são alunos incríveis, porque eles entram com Enems muito inferiores aos Enems dos alunos da rede pública, e quando eles saem, os ENADs deles, em todas as carreiras, e de forma consistente, através dos anos, é igual ou superior ao ENAD do aluno branco, que estuda de dia, que se locomove de carro e que tem renda alta e que entrou através do Enem, e provavelmente o carro que ele se locomove é o próprio, enquanto o aluno do Enem anda de transporte público. Então, assim, para mim é uma honra, como eu volto a dizer, poder participar aqui da Lesp, dessa grande casa de democracia, desse estado incrível que é São Paulo, e falar desse programa tão maravilhoso, tão importante para o Brasil, e que nós temos defendido, que a gente precisa manter, e dizer a todos que nos ouvem e que querem estudar e que não têm condição de pagar a sua mensalidade, entrem no portal do MEC, procurem, façam a sua inscrição, porque esse é um programa que não tem maracutaia, não tem confusão, não tem favorecimento, e nós estamos esperando que, apesar de toda essa tristeza que nós estamos vivendo ao longo desse ano e da dificuldade que nós teremos esse ano, que a gente tenha mais jovens estudando, acreditando no futuro e lutando para que o Brasil melhore e nós sejamos socialmente mais justos. Elizabeth, para a gente fechar a nossa entrevista, a sua contribuição hoje, pela sua fala, me deixa muito claro o quanto o ProUni é uma questão social e de equidade social também, né? Só. Para você ter uma ideia, as nossas escolas, nós separamos, existem livros nas bibliotecas, pelo menos nas escolas onde eu fui reitora, a gente sempre fez isso, separar os livros dos alunos do ProUni, porque eles têm a bolsa de estudo, mas muitas vezes não tem nenhum transporte, não tem alimentação, quando são cursos de tempo integral. São pessoas realmente muito humildes. E existe também uma coisa muito incrível, que também é uma característica do Brasil, né? De ser muito rígido com pessoas que têm pouca coisa e muito bonzinhos com quem tem muita. Então, enquanto eu, por exemplo, vim de universidade pública, eu era de classe média, meu pai nunca foi rico, mas a gente também nunca foi pobre.
as universidades públicas não exigem um rendimento mínimo. Você tem um tempo de graduação. Se você não conseguir se graduar, sei lá, quase o dobro do tempo do curso, aí você é jubilado. Um aluno do ProUni, não. Se ele não tiver 75% de aproveitamento nas suas notas no semestre, ele perde a bolsa. Então, a gente pede a pessoas que entraram com poucas notas, que vieram da rede pública de ensino, que eles performem de uma forma que muitas vezes os nossos filhos não performam, nem nas públicas e nem nas privadas. E essa é a razão pela qual o ENAD desses alunos é tão alto, porque eles sabem que eles não podem perder essa oportunidade. São jovens valorosos, é gente muito séria, que o Brasil precisa cuidar e acolher. Então, assim, falar sobre o ProUni, para mim, é uma satisfação, é um orgulho. Esse é um serviço incrível que governo e sociedade privada prestam de forma honesta e competente a essa população tão sofrida e abandonada que não consegue estudar do nosso país. Elizabeth Guedes, você está no Rio de Janeiro? Estou no Rio de Janeiro, trancada em casa desde o dia 12 de março, porque eu sou do grupo de risco e eu não quero ir embora. Estou gostando de ficar aqui, apesar de tudo. Tá ótimo, Elizabeth. Eu estou muito feliz desse contato aqui online, porque agora aqui em São Paulo, na Rede Alesp, a gente consegue conversar com gente do Brasil todo e do mundo todo. A gente queria agradecer muito a sua presença aqui, presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, a ANUP, e volte para dar mais detalhes aí para a gente em outras oportunidades. Obrigado. Obrigada, quando vocês quiserem. Para mim, como eu volto a dizer, estar junto da Alesp, que é essa grande casa, nesse grande estado, é uma honra para mim. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, Elizabeth.